Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Estamos aqui na nossa reunião aqui de urologia aqui do Serviço de Urologia da UERJ. Eu e o Fernando temos comandado aí junto com o professor Damião essa reunião às terças-feiras, desde a época da pandemia, lá em junho de 2020, já estamos aí há 2 anos e mais um pouquinho. E a gente faz essa reunião sempre às terças-feiras, geralmente de 8 às 9. É possível que hoje passe um pouquinho do tempo aí pelo convidado ilustre aí que nós temos. O Pedro é um grande amigo, é um oncologista, já conheço aí há uns 20 anos pelo menos, estudamos juntos aí na mesma faculdade, é oncologista clínico da Oncoclínicas, é uma referência nacional, eu diria, um grande nome aí que vai enriquecer. Mas antes de eu passar para o Pedro, eu queria agradecer aí hoje o apoio da Janssen, né? A Janssen sempre tem apoiado aí a educação continuada, né? Com a gente na UERJ também, os urologistas no Rio de Janeiro. A Janssen sempre tem sido muito presente aí e é preciso que a gente faça esse agradecimento aqui à Janssen nesse momento. Eu não sei se eles estão aqui, tem alguém online, mas agradecer a Bruna, o Carlos, pelo apoio que eles vêm dando, né? O professor Damião, acho que ele não vai poder participar, Pedro, porque estava um pouco atarefado hoje, mas e o Fernando também não, tá? O Fernando ele realmente não podia. A gente até falou com você antes, mas o Bruno Costa aí, que você certamente conhece, é um oncologista lá da UERJ, vai me ajudar aqui a moderar e fazer comentários para que todo mundo possa também participar. Desculpa, Paulo, eu fiquei sem áudio até agora, não estava escutando nada que vocês estavam falando aí. Agora que eu consegui restabelecer meu áudio aqui. Beleza, eu estava falando que você vai me ajudar aí na missão hoje, o Fernando não está aqui, você sempre tem me ajudar aí a comentar, moderar e fazer as perguntas e os comentários. Então, de novo, eu vou passar agora a palavra para o Pedro, mais uma vez, já apresentei, um grande amigo. Pedro, é muito bom te ver aí, novamente. O Pedro vai falar sobre um tema que é da gente, do urologista, né? Que é o tratamento sistêmico perioperatório no câncer de bexiga localizado músculo invasivo, né? Aquele paciente que vai para a cistectomia, né? Então, o que a gente tem de novidade para 2022? Pedro, obrigado. A palavra está com você. Poxa, eu que agradeço essa introdução calorosa. Obrigado. Realmente a gente se conhece há um tempinho. Né? Você é um pouquinho mais velho que eu, acho. Você foi meu calouro. Então, mesmo que não era para ser, porque eu fui seu calouro. É um prazer estar aqui. Eu já participei de algumas reuniões de vocês. E é um prazer enorme estar podendo discutir oncologia, em especial câncer de bexiga. Ainda mais com o colega Bruno aí também. A gente se conhece há um tempinho também. E é um tema que eu gosto muito e é um tema que está muito legal, muito animador. Então, acho que a gente vai poder discutir bastante. Obviamente, assim, eu fiz uma apresentação, princípio formal, tá? Eu vou apresentar uns 40, 50 minutos, não sei. A gente pode até me interromper se eu passar um pouquinho. Mas, assim, fica muito à vontade para, não só vocês, eu acho que o Zoom todo mundo é aberto aí, eu acho que para me interromper e fazer uma pergunta até na hora, porque eu acho que até fica legal. Eu não me importo de ser interrompido durante a apresentação, porque às vezes algumas perguntas têm que ser feitas naquele momento. Então, para ficar bem à vontade, eu acho que a maioria deve ser residente da UERJ, de staff, né? Se eu não me engano. Então, assim, acho que para ficar mais interessante. Então, fica à vontade. Bom, então, falar de câncer de bexiga ficou extremamente interessante e, obviamente, eu vou focar aqui na doença músculo invasiva, mas poderia falar em geral, mas, obviamente, acho que para ter mais interesse de todo mundo que está participando da sessão e para mostrar que também a gente não precisa mais dividir tanto. Hoje em dia, a urologia não está tão dividida, não está cada um no seu consultório, está todo mundo tendo que andar junto, porque como as coisas estão mudando muito rápido,
a gente está tendo que interagir bastante, porque é bem comum eu precisar de vocês e vocês da gente, de urologistas e oncologistas. Então, está um momento bem interessante, porque a gente realmente está precisando interagir. E, assim, o grande avanço da terapia sistêmica no câncer de bexiga fica bem ilustrado nesse primeiro slide. Se vocês forem reparar aí, eu tenho basicamente um tratamento sistêmico, né, desde a década de 70, que é a quimioterapia citotóxica, basicamente baseada em platina, e aí o campeão aí é a cisplatina. E depois desse gap que eu tenho, a cisplatina reinando sozinha, a gente, nos últimos 6 anos, incorporação de diversas medicações para tratar o câncer de bexiga. É bem verdade. Vocês conseguem ver meu pointer, né, aqui no meu mouse, né? É bem verdade que aqui eu estou falando tudo dos inibidores de checkpoint, né, imunoterapia, nova imunoterapia, desde 2016, incorporação de diversos inibidores de checkpoint. Em seguida, a primeira terapia-alvo aprovada em câncer de bexiga, o Herceptin, anti-FGFR. Em segundo, e aí aqui, por último, o enfortumab vedotin, que é um anticorpo conjugado, eu vou falar um pouquinho dele. Ou seja, num período muito curto de tempo, foi 2016, 6 anos, aí, 5, 6 anos, a gente teve incorporação de diversas medicações para tratar o câncer de bexiga. Então, basicamente, o que a gente tem hoje de tratamento sistêmico, em geral, do modo geral, é a quimioterapia, ainda muito importante, a imunoterapia, a terapia-alvo e os anticorpos conjugados. Ou seja, 4 novos tratamentos que há 6 anos atrás eu só tinha basicamente a quimioterapia citotóxica. Então, é natural que quando eu começo a incorporar mais tecnologia, essas incorporações usualmente iniciam no cenário mais avançado e principalmente os pacientes mais politratados, e à medida que essas terapias são realmente eficazes, a gente vai incorporando elas nesses cenários, que é onde a gente consegue provar a primeira eficácia delas, mas é natural que elas comecem a migrar para cenários mais iniciais. Então, esse é um slide que mostra aqui vários cenários do câncer de bexiga e diversos tratamentos aqui já incorporados, mesmo em cenários mais iniciais. Então, sempre que a gente tem uma terapia muito eficaz, que ela realmente funciona, não é aquela eficácia só de oncologista de 2, 3 meses, são eficácias clinicamente significativas, mesmo que mudam a história da doença, essas terapias migram para cenários mais iniciais. É isso que está acontecendo em câncer de bexiga. A gente está pegando essa mudança, que é muito interessante. Então, no cenário músculo invasivo, né, o que a gente tem? Então, eu separo geralmente do passado, que não deixa de ser no presente, mas assim, o que a gente tinha era a quimioterapia neoadjuvante, eu vou falar um pouquinho dela. Hoje em dia, eu já posso falar que a gente já tem incorporado imunoterapia perioperatória, tá? Ou seja, os inibidores checkpoint que iniciaram a doença avançada já chegaram nesse cenário, e até um pouquinho mais inicial, mas já chegou no cenário perioperatório. E esse futuro, que são as 2 novas terapias, eu vou arriscar dizer que daqui a 2, 3 anos eu vou ter que arrumar uma outra coisa para esse futuro aí, porque essas terapias vão rapidamente migrar para o presente e eu vou ter que arrumar novas terapias para botar no futuro. E eu acho que uns 3, 4, 5 anos no máximo, esse slide já muda. Tá? Mas por que é tão importante o tratamento sistêmico? Estou falando da doença localizada, né? E, obviamente, a cistectomia radical, como você abriu falando, é o principal tratamento do câncer de bexiga localizado, assim, inquestionavelmente, e isso vai continuar sendo, pelas próximas décadas, provavelmente, eu não sei se uma grande surpresa surge aí, mas nas próximas décadas, a cistectomia radical ainda é o tratamento que gera as maiores taxas de cura da doença localizada. Isso é inquestionável. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre discuto nos tumor boys, vamos fazer, eu falo, vamos focar aqui que o principal tratamento que leva a maior taxa de cura ainda é o tratamento local radical, principalmente a cistectomia radical. Porém, apesar de ainda ser o principal tratamento, as taxas de recorrência, quando você utiliza só essa estratégia, são extremamente elevadas. Mesmo se você for olhar paciente T2, você pode ver que cerca de 1/3 dos pacientes recorrem. E, obviamente, se isso for aumentar de acordo com o estágio, e T4 até N, só 1/3 não recorre. Então, e a maioria dessas recorrências são recorrências à distância, o que demonstra que a doença micrometastática tem um papel muito importante, mesmo quando eu estou falando de doença localizada. Mesmo quando for doença só T2, a doença micrometastática com certeza tem um papel fundamental para a gente atingir as melhores taxas de cura dessa patologia. E aí é natural que, se eu estou falando de doença micrometastática, eu vou falar de doença de tratamento sistêmico. E aí, como eu mostrei, o que a gente tinha era quimioterapia citotóxica, basicamente baseada em cisplatina. Por que eu falo muito cisplatina, enquanto em outros tumores sólidos a carboplatina é muito similar à cisplatina e bexiga não é. A bexiga é bem diferente. Essas curvas são
curvas de pacientes metastáticos tratados com as duas drogas, né? Uma curva com cisplatina, outra com carboplatina. E repare esse platô da curva com a cisplatina. Isso significa que tem pacientes mesmo metastáticos, quando eu faço cisplatina, eles conseguem longos períodos de remissão. Cerca de 20%, 15% aqui estão vivos depois de muitos anos. Coisa que com a carboplatina isso não acontece. A sobrevida mediana é bem maior com a cisplatina do que com a carboplatina. Então, câncer de bexiga, a cisplatina é mais ativa. Ainda mais quando eu falo em doença localizada. Então, eu falo de cisplatina, muito diferente de outros tumores sólidos. Então, esse é um primeiro conceito. Então, a gente, obviamente, pegou o melhor tratamento que a gente tinha, a cisplatina, e tentou jogar para o cenário pré-operatório. Esse é nos estudos pivotais de quimioterapia neoadjuvante, utilizava uma poliquimioterapia baseada em cisplatina, que no caso era MVAC clássico, 3 ciclos, e ele fazia neoadjuvâncias, né, 3 ciclos seguidos de cirurgia, e outro braço cirurgia isolada, né, ou seja, é um dos principais estudos que demonstrou o benefício de você adicionar uma quimioterapia nesse cenário, e você foi capaz de aumentar a sobrevida, ou seja, os pacientes que conseguiram receber a quimioterapia efetivamente tiveram uma sobrevida maior do que quem fez a cirurgia isolada, comprovando um pouquinho essa ideia, né, da doença micrometastática. Se eu tiver uma terapia sistêmica ativa, eu posso aumentar a taxa de cura, né? As taxas de cura foram aumentadas em torno de 15%, uma redução do risco de mais ou menos 30% a 40%, e 15% de sobrevida global, absoluta, né, entre um braço e o outro. A grande maioria dos braços beneficiou dessa estratégia, mesmo pacientes mais idosos, mesmo pacientes mais severos, mas depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas quem se beneficiou mesmo da quimioterapia é quem foi a resposta patológica completa, comprovando esse conceito, né, de que quem realmente tem aquela sensibilidade ao tratamento responde muito bem. São pacientes que atingem taxas de cura de 85%. Ou seja, eu passo daqueles 40%, 60% da cisteca isolada para 85% para quem vai a resposta patológica completa. Então, demonstrando a importância de você ter um tratamento sistêmico eficaz, e quando ele funciona, ele de fato funciona muito bem, né? Obviamente, não é só a resposta patológica completa, que é um fator prognóstico. Se você tiver um downstage, ou seja, você conseguir atingir, né, menos de PT2, tirar a doença o componente muscular, depois você faz a quimioterapia, isso também é um fator prognóstico muito bom. Obviamente, você vê aqui, se for PT3 é pior, PT2, então você tem uma escala, mas o downstage também é um fator prognóstico importante. Uma questão que é muito interessante em falar em relação ao tratamento pré-operatório é o impacto que ele vai ter na mortalidade operatória. E se você for ver desse estudo que eu mostrei, ou seja, um estudo que foi publicado em 2003, então revela uma prática de praticamente 30 anos atrás, a toxicidade pré-operatória foi basicamente igual nos dois grupos. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, um esquema que é o MVAC clássico, que é um esquema que a gente não utiliza mais hoje, que é mais tóxico. Então, complicação pré-operatória não foi diferente, e estudos mais recentes comprovam isso. É porque eu não vou mostrar o estudo mais recente, mas tem os mesmos dados. E uma outra questão que eu ouço falar muito é a questão de o paciente não chegar a fazer cistectomia, ou seja, você perdeu, eu vou fazer tratamento sistêmico pré-operatório, eu vou perder o time de cistectomia. Nesse estudo, 20% não fizeram cistectomia nos 2 braços. Ou seja, mesmo no braço que estava só para cistectomia isolada, 20% não fez. Isso é estudo clínico, isso acontece, você perde paciente. Mas o que importa é que nos 2 braços foi igual. Ou seja, você não teve menos pacientes indo para o tratamento local radical porque você fez a quimioterapia. Então, isso não é verdade. Também os estudos mais recentes mostram isso. Ou seja, isso é um dado de 30 anos atrás, isso continua se replicando. Você não diminui a taxa de cistectomia de maneira importante, tá? Então, esse aqui é o estudo mais recente, eu vou falar um pouco dele, mas é só para mostrar que, hoje em dia, se você for ver a taxa de pessoas que não vão para a cistectomia, está em torno de 10%, ou seja, já reduzimos esse número no estudo mais recente, e só 5%, menos 5% dos pacientes não vão por conta de toxicidade ou progressão. Os outros 5% vão porque geralmente responderam tão bem à quimioterapia que eles não querem operar. Então, a taxa de pacientes que não operam porque ou progredem ou porque ficaram com uma toxicidade é menos de 5%, ou seja, muito baixa. Então, para não dizer que só tem um trabalho, esse é um outro grande trabalho do ORPC, também com a mesma ideia aqui no pré-operatório, CMV, que era um esquema baseado em cisplatina, também 3 ciclos. Aqui, o tratamento local podia ser cirurgia ou radioterapia, mas a ideia era a mesma, também teve benefício de sobrevida, ou seja, eu consigo curar mais pacientes para quem não fiz tratamento pré-operatório com quimioterapia. Meta-análises diversas, essa é uma delas, também comprovando o aumento de sobrevida quando eu uso o tratamento pré-operatório. Basicamente, o que eu tenho de quimioterapia nesse cenário? Se eu for falar, mas quanto que eu vou me beneficiar? Em geral,
né, eu acredito que de 10% a 20%, eu botei 5% a 15%, mas isso são os dados anteriores, provavelmente hoje com químicos mais modernos, a gente vai ter uma redução absoluta em torno de 20% de sobrevida, mas naquele dado ele dá 15%, um NMP abaixo de 5 a 10 pacientes se você tratar para curar uma taxa de resposta patológica que varia de 30% a 40%, e quem atingiu essa resposta patológica tem uma sobrevida extremamente interessante, mais de 80% de sobrevida global e sobrevida de curação. Então, basicamente, o que é recomendado hoje? Então, recomendação de 100% dos guidelines. Então, aqui está o exemplo do guideline europeu e do guideline americano. Todo paciente que é CT2 a T4 deve receber quimioterapia pré-operatória, né, por 4 a 6 ciclos, se ele for elegível a fazer a quimioterapia. Então, basicamente, ele tem que ser T2 a T4 e ter condição de receber essa quimioterapia. Então, assim que você seleciona o paciente, ele é capaz de receber, então ele deve receber. Né? E aqui são os critérios de elegibilidade à cisplatina. Então, são critérios bem definidos. Obviamente, você tem um filho de um oncologista também, mas tem critérios bem definidos. PS01, clearance MORC 60. O clearance MORC 60 é o maior limite que a gente tem para esses pacientes, é o maior problema que a gente tem. Muitos pacientes não são elegíveis à cisplatina, mas, a princípio, quem é elegível faz aqui. Quem não é elegível, cistectomia isolada. Esse é o tratamento padrão. Aqui estão os guidelines comprovando o que eu estou falando. Mas, quais são as outras perguntas que a gente tem? Bom, se todo paciente T2 a T4 deve receber químico, mas qual é a melhor quimioterapia? Qual é o esquema, né? Se você vê que eu falei vago, eu falei cisplatina, MVAX, MV, qual o melhor efetivo esquema de quimioterapia, qual que eu escolho na prática? Quantos ciclos? Essa terceira pergunta a gente pode discutir depois, eu não vou abordar, porque senão vai ficar muito longo, né? O que fazer para paciente com doença um pouco mais avançada, né? E o que a gente faz para paciente que não tem condição de receber a quimioterapia? Então, qual é a melhor quimioterapia? Vocês devem ouvir falar muito de cisplatina e gemcitabina. A cisplatina e gemcitabina é o esquema mais adotado, tanto no cenário metastático como localizado, porque é uma quimioterapia que o oncologista está muito acostumado a fazer. A gente usa para vários tumores, então a gente está muito acostumado. Então, geralmente, é um tratamento que foi aceito pela comunidade oncológica e geralmente é o que vocês escutam. Porém, o MVAC clássico, ou MVAC, esquemas baseados em VAC, né, MVAC, que é uma poliquimioterapia com cisplatina, vinblastina, adriamicina e metotrexate, foram os esquemas que aumentaram a sobrevida. Os estudos que eu mostrei, a grande maioria lá, não era com cisplatina e gemcitabina. A gente meio que incorporou, extrapolando o dado do cenário metastático. A gente tem hoje em dia o MVAC dose densa, que nada mais é do que o MVAC, só que eu faço em cada 2 semanas com granuloquina, então, apesar de dose densa ter esse nome feio, ele é mais bem tolerado que o MVAC clássico. E ele tem mais atividade no cenário metastático. Então, a gente fica com aquela dúvida, será que eu posso fazer o MVAC dose densa, que é um esquema mais ativo e menos tóxico do que o MVAC clássico, que é o padrão, teoricamente, ou eu posso simplesmente fazer a cisplatina e gemcitabina? Essa é uma discussão que a gente tinha na oncologia nos últimos 15 a 20 anos, todo o congresso era essa discussão, dado retrospectivo, cada um falava o seu. O fato é que o dose densa MVAC tinha dado retrospectivo melhor que a cisplatina e gemcitabina, mas isso nunca tinha sido incorporado de maneira clara, né? Então, alguns grupos usavam MVAC dose densa, então aqui está um exemplo de taxa de resposta um pouco maior que o MVAC dose densa do que cisplatina e gemcitabina, aqui sobrevida um pouco melhor, tem vários dados, estou só mostrando um aqui, até que chegou esse estudo fase 3, comparando efetivamente a MVAC dose densa versus cisplatina e gemcitabina, um estudo francês, com um número enorme de pacientes. O estudo foi apresentado na ESMA ano passado, publicado na European Urology, publicado mais atualmente na JCO, e ele mostrou um benefício em relação ao MVAC sobre a cisplatina e gemcitabina. Nos pacientes que fizeram neoadjuvância, você reduz a recorrência e aumenta a mortalidade quando você faz MVAC dose densa. Vocês veem que é um estudo não muito badalado, porque questões provavelmente econômicas também, mas assim, por esse dado, me faz ser um esquema mais ativo do que a cisplatina e gemcitabina. Apesar disso, a gente não teve muito sucesso em incorporar esse tratamento sistêmico perioperatório. Esses são dados da década passada, mas tem dados mais recentes que mostram mais ou menos que só 1/3 dos pacientes recebem qualquer tratamento perioperatório e menos de 10% recebem neoadjuvância, que é o ideal ao invés da adjuvância. Ou seja, a gente está falando de química, é muito legal, eu tenho um MVAC dose densa e tal, mas isso não é tão incorporado. E por qual é o motivo que isso não é tão incorporado? Isso aqui é dado canadense, tá? Então, assim, dado americano também é parecido, então eu não acho que o dado brasileiro vai estar muito distante disso. Um dos principais, tem vários motivos para isso, mas um dos principais motivos é porque a maioria dos pacientes efetivamente não consegue receber esse tratamento que eu estou falando. Se você for ver pacientes com
mais de 80 anos, 68% são inelegíveis à quimioterapia. A média de diagnóstico de câncer de bexiga é 72 anos nos Estados Unidos. Não sei quanto é no Brasil, mas deve ser mais ou menos a mesma coisa. E provavelmente o cenário de cisplatina, ineligibilidade de cisplatina no Brasil deve ser pior ainda. No SUS, então, a gente for levantar esse dado, deve ser horrível. Então, vários motivos para a gente não ter conseguido incorporar, né, de maneira ampla o tratamento com quimioterapia, porque, primeiro, né, é óbvio que são os pacientes que vão à resposta patológica completa, que são os que mais se beneficiam, e só 40% vão, ou seja, outros 60% não vão. Um NNT não é maravilhoso, é bom, mas também não é maravilhoso, ou seja, eu estou tratando pacientes que não precisam ser tratados. Eu não tenho nenhum biomarcador legal, falar, quem vai responder, né? Quem é o melhor, eu posso selecionar quem vai responder e aí tratar, né? Eu não tenho um biomarcador para quimioterapia. E é isso, assim, na prática mesmo, é muito comum eu ter, quase 50% dos pacientes não conseguem fazer essas cisplatinas. Se eu mandar para o oncologista e falar, metade dos pacientes eu não consigo fazer, vou devolver, você vai fazer esterectomia isolada. Isso é um grande problema, né? E não é porque a gente não quer fazer quimioterapia, porque realmente a gente não consegue fazer a quimioterapia. Como, então, eu posso, talvez, predizer, como é que eu posso selecionar hoje? Talvez, será que eu possa tratar só os mais avançados, né? T4, N1, alguma coisa assim, deixar o T2? Será que isso é uma estratégia válida para tentar melhorar isso daí? Provavelmente não, o T2 também responde, também tem downstage, também tem aumento de sobrevida, que o primeiro estudo mostra isso, mesmo o T2, obviamente, da maneira absoluta, o benefício absoluto é menor, mas o benefício relativo é igual, então, assim, eles também se beneficiam da quimioterapia, né? Resposta radiológica, sabe que não faz tanto sentido, porque eu já tratei o paciente, né? Se eu já fiz quimioterapia, eu sei que quem tem uma resposta radiológica vai melhor de fato, mas eu já tratei, ou seja, não é uma informação que eu posso fazer antes de pensar em fazer a quimioterapia, mas eu sei que quando eu faço a quimio, o paciente tem resposta radiológica, isso é um fator bom de resposta ao tratamento, apesar de não ser igual à resposta patológica completa, é um fator bom, mas isso não me ajuda a decidir o tratamento. E biomarcador, como eu falei, a gente tentou fazer um biomarcador, tem muitos estudos, assim, tem até alguns estudos sugerindo alguns biomarcadores interessantes, mas na prática clínica a gente não conseguiu um marcador fácil, validado, barato para utilizar para selecionar os pacientes. Então, será que então vale a pena a gente operar e ver depois? Né? Ou seja, tentar a estratégia adjuvante, ou seja, selecionar pela patologia, e a grande maioria dos estudos de adjuvância não são positivos porque a gente não conseguiu recrutar um número de pacientes suficiente, porque é muito mais difícil fazer quimioterapia no cenário adjuvante. Se a gente já não consegue fazer direito no pré-operatório, no neoadjuvante, no adjuvante, a taxa de ineligibilidade à platina é mais alta e a taxa de pacientes que conseguem receber a quimioterapia depois de uma cistectomia é muito pequena, por isso que a maioria desses estudos eles não conseguiram completar o accrual e você teve que ter meta-análises para conseguir mostrar benefícios da quimioterapia adjuvante. Não é que ela não funciona, ela funciona, mas é mais difícil você provar, é mais difícil ainda você fazer, né? Então, não é uma boa estratégia você tentar jogar para a adjuvância. Então, hoje em dia, como é que você deve fazer? Eu acho que deve favorecer sempre a neoadjuvância, evitar atraso da quimioterapia, evitar atraso da cirurgia, principalmente, ou seja, tratar e operar no tempo adequado, não utilizar carboplatina pré-operatória não deve ser utilizada, em casos provavelmente T2 a T4, né, neoadjuvância clássica, não utilizar carboplatina, e usualmente eu faço MVAC dose densa por 4 a 6 ciclos baseado no Vesper, mas eu também tenho o hábito de utilizar cisplatina e gencitabina split dose para os pacientes que têm o clearance borderline. Então, basicamente, é assim que eu penso, e é assim que é hoje em dia que eu faço a minha prática. A gente pode um pouquinho discutir depois, mas hoje em dia a gente tem umas novas opções. E essa nova opção, que é a imunoterapia, é muito interessante, porque ela pode englobar aqueles 50% de pacientes que eu não consigo fazer quimioterapia, que não tem condição de fazer quimioterapia. Então, a imunoterapia não precisa do clearance de creatina para ser utilizada, é um tratamento muito mais bem tolerado do que quimioterapia. Então, novamente, aquele slide mostrando a aprovação de diversos inibidores de checkpoint no cenário avançado, obviamente. E aqui são os estudos de neoadjuvância. Então, como a gente conseguiu provar que a imunoterapia foi eficaz no cenário metastático, numa segunda linha, depois numa primeira linha, e aí agora a gente migrou para o cenário pré-operatório, e aqui é um compilado de estudos fase 2, utilizando imunoterapia, seja isolada ou seja associada com a quimioterapia, neoadjuvante. E se vocês forem observar, obviamente, o N, eles são pequenos, porque são estudos de fase 2, pequenos ainda, mas
com pacientes que eram tanto elegíveis, mas também tem estudos que eram só pacientes inelegíveis, cisplatina, pacientes que não receberiam nada, iriam para a Cistec direto, e com taxa de resposta patológica beirando 40%. Essa é a taxa de resposta patológica que eu espero com MVAC dose densa. Eu faço com cisplatina e Genzar. Então, estudos iniciais mostrando, né, uma atividade muito importante da imunoterapia perioperatória. Obviamente, a gente vai precisar de estudos de fase 3. Esse é um exemplo do estudo de fase 3 que estava aberto no INCA, ele fechou ano passado, a gente conseguiu recrutar 5 pacientes para esse estudo. Ele utilizava quimio mais imuno. No braço controle era quimioterapia, cisplatina e Genzar, que era um tratamento padrão, ainda é considerado um tratamento padrão, versus cisplatina e Genzar mais uma imunoterapia. Né? E fazia 4 ciclos, depois operava, depois continuava a imunoterapia ou o placebo, se tivesse um braço placebo. Então, esse estudo foi fechado, já está recrutado. Eu acredito que não tem só esse estudo, tem outros estudos, tá? Esse é um que eu participei, mas tem vários outros estudos similares a esse em andamento, e vamos aguardar aí, né, cenas do próximo capítulo. Hoje em dia, o que a gente tem efetivamente de imunoterapia para esse cenário? A gente tem o nivolumab adjuvante. Então, ele foi aprovado pelo FDA e foi aprovado pela Anvisa um mês atrás. Como é que foi incorporado o nivolumab? Era um estudo que pacientes poderiam ter feito quimioterapia perioperatória ou não, neoadjuvante ou não, e eles eram operados. Depois que eles eram operados, eles eram randomizados para ou receber o nivo ou fazer o placebo. Lembrando que se o paciente faz quimioterapia neoadjuvante e depois opera, independente do que vier na patologia dele, a gente não tem que fazer, é controle. E se ele não fez quimioterapia perioperatória, neoadjuvante, e opera, a gente, teoricamente, você pode ou não fazer a quimioterapia, mas a grande maioria dos pacientes não consegue. Então, a gente tentou incorporar justamente nesse cenário em que você não teria mais muita coisa para fazer. E aí a gente tentou jogar o nivolumab para esses pacientes. De fato, aumentou, reduziu o risco de recorrência em 30%, nivolumab adjuvante. E essa é uma curva que eu estou mostrando para doença metastática. Então, reduziu o risco de recorrência de metástase de doença fora da bexiga em 30%. 15% de redução absoluta. Então, isso levou à aprovação dessa droga. Ainda não tenho dado sobrevida, não sei se eu consigo curar mais pacientes, mas existe uma boa expectativa de que isso vai levar também a aumento de cura, mas o dado foi tão impressionante que, mesmo sem um dado de sobrevida, levou à aprovação pela grande maioria das agências internacionais e pelo FDA e pela ANVISA. Então, essa é a primeira incorporação desses novos tratamentos no cenário perioperatório. Então, hoje, a gente já consegue fazer essa estratégia. Obviamente, então, ali eu já falei do passado / presente. Obviamente, a imuno vai ser incorporada de outras maneiras também. E agora vamos para o futuro. Né? Um futuro que, como eu disse, eu acredito que vai ser um futuro curto, daqui a 3, 4 anos, porque a gente já tem 2 novas classes de medicamentos. E a primeira que eu vou falar é a terapia-alvo. É o anti-FGFR, inibidor de FGFR, o erdafitinib. Está aprovado para doença metastática, foi aprovado há 2, 3 anos pelo FDA, aprovado há uns 2 anos pela Anvisa, a gente já consegue utilizar na doença metastática. E a primeira terapia-alvo para câncer de bexiga, lembrando que a terapia-alvo revolucionou a oncologia em vários setores, eu diria que câncer de pulmão talvez foi o que mais revolucionou, mostrando benefícios realmente impressionantes. E essa é a primeira terapia-alvo. O que é uma terapia-alvo? Significa que eu tenho uma alteração genética, eu sou capaz de desenvolver uma molécula que vai efetivamente um mecanismo de ação para atingir esse defeito genético. Então, vamos lá falar um pouquinho do erdafitinib, dos anticorpos conjugados. O erdafitinib, o que é um FGFR? FGFR é um receptor transmembrana e, de maneira fisiológica, ele está nas nossas células, ele é ativado quando vem um ligante, ele liga, ele dimeriza, ele ativa uma cascata de sinalização que é normal da nossa célula para ela se dividir. O que acontece em algumas células, ele pode estar alterado, e de várias maneiras ele pode estar alterado, esse receptor. Ele pode ter uma alteração por conta de uma mutação pontual no gene dele, ele pode ter um gene amplificado, ou ele pode ter um gene com uma fusão. E qualquer uma dessas alterações genéticas faz com que esse receptor esteja ativo constantemente, independente do ligante. Então, ele está superativado. Isso faz com que a célula se replique de maneira descoordenada, isso leva ao fenótipo maligno da célula. Então, faz todo sentido. Em bexiga,
alterações desse gene que fazem com que esse receptor esteja anormal gira em torno de 30%, 20% a 30% no cenário metastático. Então, não é todo o câncer de bexiga que tem, são alguns, 20% a 30%, que tem essa alteração. E que, se você tiver essa alteração e a gente utilizar um inibidor de tirosina quinase anti-FGFR, ou seja, se esse receptor está totalmente ativado, né, e não para de gerar uma cascata de sinalização, se eu inibir a tirosina quinase dele, eu inibo essa cascata de sinalização e eu induzo a apoptose da célula e eu tenho um efeito terapêutico oncológico. O erdafitinib, para vocês terem uma ideia, é uma das poucas drogas em oncologia que foi autorizada, foi aprovada, baseada só no estudo fase 2, ou seja, um estudo braço único. Eram pacientes com câncer de bexiga metastático, que já tinham sido politratados e que a gente não tinha mais muita opção de tratamento, então eles eram todos tratados com erdafitinib. Obviamente, era só pacientes que tinham alteração do FGFR, então eles eram testados, e quem tinha alteração recebia a droga. Então, os pacientes, se repara que 76% tiveram alguma redução do tumor, cada barrinha dessa é um paciente para baixo, a redução do tumor, e só baseado nesse dado, taxa de resposta de 40%, foi aprovada a droga para o cenário metastático. É óbvio que, como a gente mostrou que essa é uma estratégia válida no cenário avançado, vamos jogar essa estratégia para cenários mais iniciais, e esse é um exemplo disso. A gente tem esse estudo aberto hoje, é o TOR2, ele está aberto em diversos centros, na Oncoclínicas e no Américas também está aberto, para doença não músculo-invasiva. Então, eu já puxei um tratamento da doença metastática direto para testar ela na doença não músculo-invasiva. Por quê? Porque o FGFR está mutado em até 60% da doença não músculo-invasiva. Então, foi uma janela de oportunidade para testar a droga nesse cenário. Obviamente, paciente BCG refratário, então, que já não tem muito tratamento disponível, a não ser a astectomia radical, e eles são randomizados para fazer ou o erdafitinib ou a quimioterapia intravesical, que é o tratamento padrão. Então, isso é um exemplo tentando migrar um tratamento que já teve sucesso na doença avançada, no cenário extremamente inicial da doença, não é nem doença músculo-invasiva, não é músculo-invasiva. Então, o estudo está aberto, se tiverem pacientes, é só entrar em contato, que a gente tem vários centros que estão recrutando. E na doença músculo-invasiva, a gente também tem estudo em andamento. Esse é não são os únicos estudos, tá? Eu só botei aqui estudos para ilustrar. Esse é um estudo similar ao estudo do nivolumab, então, pacientes que tinham doença músculo-invasiva operados, eles vão ser randomizados para o inibidor de FGFR ou placebo, obviamente também só pacientes com a mutação presente. Tá? Então, o estudo também está em andamento. E tem vários outros estudos em andamento também, com FGFR em vários cenários. A própria terapia anti-FGFR está migrando também no cenário metastático para uma primeira linha. Então, tem estudos em andamento para isso. Falando agora da última terapia sistêmica, mas eu diria não menos importante, são os anticorpos conjugados, que também é uma classe de medicamentos que está revolucionando a oncologia. Se vocês forem olhar os dados de mama, realmente é impressionante o que o anticorpo conjugado está fazendo em câncer de mama. A terapia HER2, são os dados impressionantes. Lembrando que bexiga, 20% dos pacientes têm HER2 alterado, então é bem possível que a gente tenha também outras classes de anticorpo conjugado da HER2 em bexiga, mas o que a gente tem hoje é o enfortumab vedotin. O que é o enfortumab vedotin? É uma molécula, é um anticorpo, né, que ele carrega quimioterapia, basicamente, o inibidor de microtúbulo, como se fosse um taxane junto dele. E esse anticorpo, ele é direcionado a uma proteína que é super expressa em células de bexiga, em câncer de bexiga, que é a nectina 4. A nectina 4 está expressa em mais de 80% das células tumorais de bexiga. Ou seja, eu consigo fazer com que a quimioterapia vá ser direcionada para a célula que eu quero. Então, eu aumento o poder terapêutico e reduzo o efeito colateral daquela medicação. Por isso que a gente chama de anticorpo conjugado. É um anticorpo conjugado com uma quimioterapia. Então, o anticorpo vai ligar ao receptor que é específico, né, exclusivamente do câncer de bexiga, mas é geralmente mais predominante em células de câncer de bexiga, e aí vai se ligar, vai internalizar e vai liberar a quimioterapia dentro da célula, vai gerar a morte celular. Então, o enfortumab vedotin é uma das drogas, existem outros anticorpos conjugados, que já tem mais um aprovado pelo FDA. O enfortumab vedotin já está aprovado pelo FDA e pela Anvisa para o cenário metastático. Essa aqui foi o que levou à aprovação do cenário metastático do enfortumab vedotin em pacientes que tinham feito químio e imuno no cenário metastático, e depois eles fizeram o enfortumab vedotin, era versus quimioterapia padrão, que era o que a gente tinha, e aumentou a sobrevida
Então, foi por isso que ele foi aprovado pelo FDA e, mais recentemente, pela Anvisa. Foi aprovado pela Anvisa nesse cenário há um mês atrás não, 3 semanas, 2 semanas, 2 ou 3 semanas, uma coisa assim. Então, extremamente recente a aprovação para o cenário metastático. E, mais uma vez, se eu tenho uma atividade no cenário metastático, a gente vai migrar para o cenário mais localizado. E esse é um estudo que foi apresentado na ASCO desse ano, acho que o GU desse ano, que utilizou enfortumab vedotin perioperatório, neoadjuvante, em paciente cisplatina inelegível. Então, é justamente aquela população que eu não consigo fazer quimioterapia, que eu não tenho que fazer, então a gente está tentando migrar essas drogas. Então, esse é um estudo fase 2, ou seja, era um braço único. Naturalmente, os pacientes só podiam fazer a cistectomia, então tinha a opção do estudo para você fazer o tratamento perioperatório, então eles faziam o enfortumab vedotin por 3 ciclos perioperatórios, depois operavam para ver se era tolerável, se era seguro e se tinha alguma eficácia. E olha a taxa de resposta patológica, 36% de resposta patológica. Se você for olhar os dados de quimioterapia, que eu botei aqui embaixo, é bem parecido. E lembrando que quimioterapia aqui são pacientes cisplatina elegíveis, são pacientes melhores, geralmente os dados são melhores para quem é cisplatina elegível. Então, num cenário cisplatina inelegível, você fazer um tratamento sistêmico que foi bem tolerado e que ainda levou uma taxa de resposta de 36%, é um dado extremamente animador, tanto é que tem vários estudos em andamento para essa droga no cenário perioperatório. Eu preenchi alguns feasibility recentes, então vai ter estudo aberto em breve. E agora a gente tem uma nova onda de estudos tentando associar esses tratamentos. Então, esse aqui é um exemplo da associação do anticorpo conjugado, enfortumab vedotin mais imunoterapia, pembrolizumab, e que é um dado recente, 2 anos atrás, mas que foi atualizado mês passado na ESMO, no cenário metastático, mas quando eu juntei essas 2 drogas, 93% dos pacientes com câncer de bexiga metastático tiveram alguma redução do tumor. Quase 100% reduziu o tumor. E isso, 3 semanas atrás na ESMO, replicou o mesmo dado com um número maior de pacientes, mais de 100 pacientes tratados, mostrando que quase 100% tiveram alguma redução do tumor. Então, essa é uma combinação que vai vir para o cenário perioperatório, preencher alguns feasibilities com essa combinação para a gente ter estudo em aberto. Então, é isso. É um cenário extremamente animador. Eu acho que, muito em breve, a gente vai ter muito mais opção para oferecer para o paciente. Hoje em dia, o que eu faço ainda é quimioterapia baseada em cisplatina. Tento utilizar MVAC em adjuvante sempre que possível. Quando eu vejo que eu não tenho condição de fazer MVAC dose densa em adjuvante, eu faço a cisplatina de gemcitabina também. É extremamente aceitável fazer cisplatina de gemcitabina, não acho um erro, acho um tratamento super aceitável. E quando a gente não tem essa opção, ele vai para a cistectomia isolada. Temos protocolos abertos. Hoje eu tenho protocolo aberto no INCA, para paciente cisplatina elegível, que faz quimio mais imune. Era similar àquele protocolo que eu vi, tem um outro aberto agora, que faz cisplatina mais imunoterapia associado. Então, se vocês quiserem encaminhar, a gente tem esse tipo de protocolo. Mas eu acho que vai ser muito mais interessante quando abrir um protocolo de cisplatina inelegível, né? Então, assim, e vai abrir, acredito que no início do ano que vem. Então, obviamente, quando abrir, eu mando uma mensagem para o Paulo e perturbo vocês. Tá? Estou aberto aí à discussão. Não sei se eu falei muito, eu sempre falo muito, acho que 40 minutos até menos. Fiquem à vontade para me criticar, discordar e afins. Muito bom, Pedro. Ótima aula, como sempre, brilhante. Na verdade, eu tenho alguns comentários, depois de passar para o Bruno e para quem quiser perguntar. Na verdade, você foi muito didático, né? Você mostrou ali os 4 tratamentos sistêmicos que tem, focando bem na nossa parte aí, tratamento perioperatório, né? Então, você falou da quimioterapia. A gente está com bastante residente na sala, então lembrar que a quimioterapia é a base de cisplatina, como você muito bem falou. Você falou da imunoterapia, né? Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre imunoterapia perioperatória, né? A gente até, esse estudo que você mostrou, a Checkmate 274, né? Nivolumab adjuvante. Eu já vou deixar a pergunta no ar, vou seguir com os comentários, né? A gente discutiu esse estudo aqui, né? O Bruno deve se lembrar, e esse Checkmate 274 coloca nivolumab adjuvante, né? Então, como se fosse um tratamento sanduíche. Você faz neoadjuvância com quimioterapia, você opera e você complementa com nivolumab. E eu me lembro que a gente discutiu aqui
Essa é a pergunta que eu vou deixar para você, eu vou seguir. A gente chegou à conclusão que talvez não fosse todo mundo candidato, né? Senão a gente teria que mudar o standard of care. Então, eu me lembro que a gente chegou a algumas conclusões que, para fazer nivolumab, idealmente o paciente deveria ter feito neoadjuvância e nunca isolado como adjuvância, e os pacientes de maior risco, que eu me lembro, era linfonodo positivo, T3 e T4. Aí é uma pergunta que eu quero fazer para você: qual paciente faria esse tratamento triplo, né? Você falou uma coisa muito importante, né? Quando o paciente recorre do câncer de bexiga, operado, e a gente vê isso na prática, ele recorre à distância. A maior parte das vezes a gente vê isso na prática, né? Isso tem a ver com essas micrometástases. E aqui a gente faz um destaque grande, porque quando o Bruno entrou no serviço com a gente teve um ganho enorme aí de qualidade na assistência aos nossos pacientes, e hoje eu diria, o professor Fabrício está aqui na sala, ele até levantou a mão para comentar, eu acredito que mais de 90%, ou talvez 100% dos pacientes que a gente opera com intenção curativa, né, cistectomia, a gente faz por outros motivos também, cistectomia, mas aquele com intenção curativa, praticamente, eu diria que quase 100% está indo para a quimioterapia antes, né? A gente tem conseguido fazer, nem todos, alguns não conseguem completar o ciclo, e outros precisam interromper ou não são elegíveis, mas aqueles que são elegíveis a gente tem conseguido fazer. Isso é um mérito aí do Bruno, que tem estado com a gente. Uma coisa que você falou também muito importante é esse paciente que tem resposta patológica completa, porque às vezes passar informação, né? Porque você vai fazer quimioterapia pré-operatória e um terço desse paciente pode sumir a doença, né? Inclusive, às vezes, até na peça cirúrgica já aconteceu com a gente de não encontrar tumor. E quando você vai conversar com o paciente que você vai operar, na verdade, você não pode nunca desencorajar esse paciente a operar depois, porque, na verdade, se ele recorrer sem operar, ele recorre pior, né? E o esquema de quimioterapia também é diferente. Então, é o contrário. O paciente que responde bem, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam depois, o Pedro e Bruno. Esse paciente é o contrário. Esse é o melhor candidato, que respondeu bem, que vai para a cistectomia e vai ter, provavelmente, os melhores resultados. A minha pergunta, então, são duas. É a que eu fiz: quem vai fazer adjuvância com imunoterapia, no caso nivolumab? E a minha outra pergunta para você, Pedro, é o seguinte: do ponto de vista prático, você falou da terapia-alvo com erdafitinib, né? Ou seja, você faz um teste molecular e, dependendo do teste, você vai fazer a droga, o erdafitinib, né? Então, assim, para a gente, urologista, né, que vê esse paciente assim desde o início, qual o melhor momento para a gente fazer a testagem, tá? Como é que eu faço a testagem, como é que é o melhor momento, e qual é a indicação formal, né, dessa terapia-alvo, assim, onde é que ela se encontra aí no guideline? Bom, então vamos começar dessa última aqui, porque é capaz de eu já ter esquecido as outras que você falou, mas vamos lá. Do erdafitinib, ele está aprovado hoje em dia para pacientes com doença metastática que já fizeram quimioterapia e já fizeram imunoterapia. Essa básica, aliás, que já fizeram quimioterapia. Ou seja, é uma segunda linha de tratamento sistêmico. Então, usualmente, você só pede quando o paciente já é metastático. Aí você vai pensar, mas eu não posso já ir pedindo, já que, né? Assim, não estaria errado você já ir pedindo. Mas eu prefiro deixar o paciente realmente ser metastático e aí eu testar. Eu vou te falar alguns motivos para isso. Primeiro, que você pode testar muito paciente a todo. Número 1. Segundo, que esses testes, eles mudam. Então, pode ser que hoje eu estou testando agora um teste, daqui a 1 ano vai ser um outro teste, eu vou fazer um painel mais amplo. Então, assim, se ele está sem evidência de doença, guarda o material dele, deixa quietinho o material. Quando ele tiver metastático, eu não vou, dificilmente eu uso numa primeira linha o erdafitinib. Mas aí sim, assim, todo paciente que ele é metastático eu já testo. Tá? Mas eu espero pelo menos ele ser metastático. Não acho um erro você testar ele, talvez assim, vamos dizer, um paciente localmente avançado que se operou, um cara N positivo, que, pô, uma chance alta de... Aí, beleza, né? Mas, assim, de maneira geral, eu deixaria para o paciente ser metastático. E aí, quando ele é metastático, aí eu testo todo mundo. Eu não espero eu ver a primeira linha, a segunda linha, eu testo todo mundo. Mas, assim, eu não testo paciente com doença localizada, o FGFR, para não gastar material, e esses testes
mudam muito. Às vezes eu faço um painel mais amplo. Hoje em dia mesmo, um painel que é oferecido já é um painel mais amplo do que há um tempo atrás. Eles já fazem um NGS que me dá mais informação do que só a FGFR. Ou seja, se eu tivesse usado há 6 meses, um ano atrás, eu já estava com um teste mais limitado. Então, assim... mas, assim, isso aí é opinião minha, assim, é uma prática minha. Não sei se o Bruno pensa assim também dessa questão da testagem. Pedro, eu acho que você está toda a razão, né? A gente tem que testar doença metastática, tem que ter esse teste do início, porque é muito rápido, às vezes, a progressão, né? A gente, às vezes, tem que esperar o teste e pode não ter tempo de iniciar a droga também, né? Um cenário mais avançado, se deixar para solicitar, às vezes tem um time grande, né? Aliás, parabéns aí pela tua apresentação aí, cara. Foi fantástica aí. Obrigado. Muito boa, cara. Gostei, curti muito aqui. Obrigado, muito obrigado. boa, muito boa. Queria te fazer uma pergunta, desculpa que o professor Fabrício está aí querendo perguntar também, vou aproveitar só para fazer uma pergunta em relação ao SUS, né? Vendo mais a questão do SUS. Vocês no INCA estão usando... eu tive até doente que eu tive vontade de fazer DDMVAC aí no UP, mas os 2 doentes mais jovens que eu pensei em fazer... até porque vai ter mais gasto, né? Porque tem que fazer fator de crescimento, é um protocolo mais complicado. Eu acabei que os 2 tinham alteração de função renal, eu acabei não indicando. Mas acaba que a gente faz de rotina GenSys mesmo, pela praticidade, aquela coisa da mão mesmo, né? Eu vejo que ainda existe muita discussão, né, apesar dos resultados do VESP, porque, na verdade, foi um estudo negativo. Né? Aí, quando eles avaliaram só a população neoadjuvante, é que você pegar intention treat, ele foi negativo. Né? O intervalo de confiança ultrapassou lá óbvio que isso é chatura estatística, né? A gente acha que a DDMVAC é superior, sem dúvida, mas, assim, quando eles analisaram a subpopulação só neoadjuvante, tirando lá os 10% que trataram na adjuvância, é que o estudo realmente foi positivo do ponto de vista estatístico, né? Mas a gente ainda vê alguns colegas, até americanos, falando aí que usam sem nenhum mal-estar o GenSys como terapia de escolha na adjuvância, né? Mas eu concordo com a tua opinião, que DDMVAC existe uma tendência hoje, num paciente fit, talvez, né, em condições que você acha que ele vai tolerar fazer DDMVAC, mas um pouco, sem dúvida, mais tóxico que GenSys, né? O Bruno, você me entregou agora. De fato, isso que você falou é verdade. E eu não comentei isso porque realmente são alguns detalhes que eu acabei passando a minha opinião pessoal. Mas tudo isso que o Bruno falou, ele está coberto de razão. A história do MVAC dose densa é isso. O estudo, o intention to treat, ele não foi positivo, né? O intervalo cruza, porque nesse estudo ele aceitava paciente neoadjuvante e adjuvante. Ele podia ter feito MVAC neo ou adjuvante. Só menos de 10% fizeram adjuvância. Ou seja, um número muito pequeno do estudo fez adjuvância. E como a gente já sabe, a adjuvância não dá certo, não faz, os pacientes não conseguiram fazer o MVAC dose densa adjuvante. Muito menos do que neoadjuvância, que era o que a gente já esperava. Ou seja, só comprovar o que a gente já sabia. Se você for fazer quimioterapia, evite fazer adjuvante, não funciona. E atrapalhou o estudo. Então, aqueles 10% lá que fizeram adjuvante, atrapalhou o estudo. Quando eles tiraram, o estudo é positivo. Então, assim, eu acho isso uma questão mais estatística, ou seja, o estudo vem para corroborar o que a gente já imaginava, né, e ele corrobora. E eu fiquei decepcionado com muitos especialistas, desculpa, né, talvez não tenha sido tão humilde assim, mas, assim, e eu te perguntei para vários caras muito mais inteligentes que eu, que falam que não deram muita bola para o estudo. Mas tem outras pessoas que, por exemplo, a Arline, da MD Anderson, ela é uma fã do MVAC, ela só considera que quimioterapia é MVAC dose densa. Porque no cenário metastático já era melhor, e as pessoas meio que esqueceram um pouco disso. Tem muito uma questão financeira, hoje em dia é muito mais sexy a imuno, eu fazer a manutenção, então isso meio que se perdeu um pouquinho. Né? Esse questionamento, se esse dado do VESP vem 10 anos atrás, era uma outra onda, era um boom. Agora que ele já vem nesse cenário de imuno, de biomarcador, meio que, e de fato se perde um pouco. E a grande questão é isso, assim, beleza, é mais ativo, mas, pô, é ainda mais tóxico. Pô, você está me dando um troço que está me dando mais problema. Então, uma coisa que o Thomas Pouso até falou, eu perguntei uma vez para ele, falou, olha, a gente, tudo bem, ele pode até ser um pouco melhor, mas não resolve o nosso problema, que eu quero fazer para mais pacientes. Ou seja, o oncologista está lutando para incorporar e falar, esse aqui ainda é melhor, pô, esse aqui que é mais tóxico ainda é melhor, não vai resolver meu problema. Então, acho que tem um pouquinho dessa questão, mas na minha impressão,
E junto com esse dado, eu acho que o dado é forte, eu acho que ele aumenta a sobrevida. Cara, quando é que você acha que consegue curar mais pacientes? MVAC dose densa, nem nivolumab a gente sabe. Então, assim, eu acho muito... Eu já usava MVAC dose densa antes do Vesper. Quando o Vesper saiu, eu falei, ufa, porque assim, eu já estava usando. Então, assim, me deu uma segurança. Mas, assim, é óbvio, eu não faço para todo mundo. Isso é nítido. E eu acho muito tranquilo fazer cisplatina de Janzar. Super, totalmente aceitável. Melhor você fazer cisplatina de Janzar e ir bem do que você tentar fazer MVAC dose densa e não dar certo. Eu lá no INCA, no INCA, eu queria falar aí do SUS aí. Como é que vocês estão fazendo? Vocês migraram por causa da questão de custo, de complexidade maior? Vocês migraram ou migrei. Eu migrei porque no INCA eu centralizo esses pacientes em mim. Então, quase 100% deles estão comigo, eu não deixo no residente, porque esse é um paciente que não dá para deixar. São os tumores germinativos de bexiga, eu não deixo na mão do residente. Porque, por conta disso, porque são mais complexos. E eu, nos últimos 2 anos, eu fiz 12 MVAC dose densa no INCA. Só nos últimos 2 anos. Então, é um número razoável. E você tem feito com clearance entre 50 e 60, você faz split dose Então, o que eu faço? Aí você faz o CIS com divisão de dose. Paciente fit, e aí, assim, eu respeito a idade, respeito o PS, comorbidade, fit, o cara bem. Aí me vai com dose densa. Agora, se o paciente é mais idoso, é um clearance borderline de 50 a 60, eu faço o split dose. Essa é a minha prática. Bom, professor Fabrício, quer falar alguma coisa? Quero sim, Paulo. Alguma coisa que eu ia perguntar já foi respondido, mas primeiro, parabenizar o Pedro pela excelente exposição. É muito bom ver quem tem experiência mesmo falando. Parabéns, Pedro. O que eu queria perguntar, eu acho que o Bruno já antecipou, era a questão do custo-benefício, porque a gente está no hospital universitário que a gente não tem muito recurso financeiro. Então, o que você acha interessante, custo-benefício? Porque essas novas drogas são muito caras. A gente vai levar tempo para conseguir incorporar isso. Só quando baratear o preço, isso às vezes demora muito tempo. Mas no momento atual, em relação ao custo-benefício, eu acho que você já respondeu, seria a cisplatina e gemcitabina ou o MVAC, não é isso? Isso. Assim, entre MVAC dose densa e cisplatina de Janzar, eu não acho que o custo vai aumentar muita coisa, não. Acho que são drogas antigas, MVAC é a droga mais antiga que existe, né? Então, assim, não acho que não muda muita coisa. Você faz granuloquina, o granuloquina também. Então, assim, é um pouco mais caro, sem sombra de dúvida, mas acho que justifica, não vejo problema. Agora, o resto não, né? Nivolumab, dafitinib, anticorpo conjugado, aí não é uma realidade para o SUS nos próximos 3 a 4 anos, como eu falei aqui. Aquilo ali realmente, infelizmente, a gente... E aí, aquela história, hoje em dia eu trato bexiga muito igual no SUS do que eu trato no privado, é basicamente igual. O que hoje vai mudar é que eu posso usar nivolumab no privado, ou seja, hoje começou o gap que eu tenho, que criou-se um gap há 2 meses atrás entre a minha prática do SUS, que até então não tinha. Então, hoje eu posso usar o nivolumab adjuvante para câncer de coisa que no SUS eu não posso. Então, o que no SUS a gente tem que fazer? Recrutar para protocolo de pesquisa. Ô Pedro, essa era a minha pergunta que ficou faltando. Quem é o paciente que vai fazer o tratamento triplo, que vai fazer o nivolumab, ou seja, neoadjuvância, aí a quimioterapia é com vocês, não vou discutir, cirurgia, e quem vai complementar com o nivolumab? É todo mundo ou qual é o perfil de paciente que deve fazer? Então, boa pergunta, você realmente não tinha respondido. Então, vamos lá. De fato, se você for olhar o estudo, você até tinha comentado isso, a população que mais se beneficiou foi quem tinha feito quimioterapia neoadjuvante. Então, lembrando que no estudo, eu até tinha botado ali para a gente... Pois é, eu acabei tirando. Mas no estudo, você podia ter pacientes que fizeram a químio, operaram e depois foram randomizados. Mas você tinha pacientes que não fizeram nada, só operaram primariamente, e aí eles não fizeram nada por quê? Ou porque se recusaram, ou porque eram cisplatina inelegível. Né? Normal. E aí operaram, e aí depois fizeram nivolumab. Então, tem 2 grupos aí, quem tinha feito químio e alguns que não tiveram feito quimioterapia. O critério de inclusão é diferente. Então, se ele fez quimio-neo, para ele entrar no estudo, ele depois que operar, ele tinha que ter só PT2 para cima. Ou seja, o cara fez químio e ainda tinha um PT2 para cima.
Se ele fosse um paciente que não tinha feito quimio neo, ele tinha que ter um PT3 para cima. Se fosse um PT2, ele não podia entrar. Pedro... mais... Eu travei, né? Mas a gente está te ouvindo, fala. Deu uma travada, né? Ou sou eu que travei? Acho que é o Pedro. A gente está ouvindo você bem, Salutiano. Acho que o Pedro é que travou. Então, Bruno, você pode... Um outro negócio muito bacana que o Pedro mostrou aí, que eu acho que é a coisa que é a grande... É o grande cenário que a gente não tem opção, é um paciente que não é elegível à platina, né? Ele colocou ali o estudo, por exemplo, do pembrolizumab com o effortumab vedotin, com aquela taxa de resposta ali de 93%, né? Acho que esse cenário é o grande cenário que precisa muito, a gente precisa muito de um resultado positivo e aprovar a droga, porque é um cenário que a gente fica sem opção, né? Na neoadjuvância, quando o paciente não é elegível à platina, e é um percentual muito grande, né, Pedro? Eu estava falando que você colocou aí, essa população aí que tem uma necessidade médica não atendida, aí, da população que é platina inelegível, né? E que é fundamental realmente aprovar um protocolo nesse cenário de neoadjuvância que traga benefícios para esse grupo. É grande, né? O percentual de pacientes inelegíveis chega à metade da população, até mais. Sim, A população sim, que a gente vê enorme. no SUS, eu acho que mais da metade. Eu acho que eu diria hoje, eu diria para você também que lá no Pedernet, eu acho que, cara, a imensa maioria não elegeu a DDVAC, não. Às vezes, eu até espremo para fazer um Lincis lá, cara. Faço o split 12, porque assim, os pacientes chegam muito, muito avançados. O cenário real ali do SUS é muito diferente do estudo clínico, né? Que eu acho que quando a gente pega o estudo clínico lá, PS0 e 1, função orgânica está perfeita, o cara parece só falta botar no campo de futebol e jogar bola. E aí a gente quer pegar a DDMVAC nesse cara, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Então, assim, a minha realidade é que eu estou selecionando lá, pensando em fazer DDMVAC eventualmente em alguém, mas tá difícil. Não, Tá difícil. Você está super certo. Quando eu falei que a gente faz 100% lá, é quem é fit, né? Na verdade, a gente encaminha todo mundo, né? Óbvio que a gente não consegue fazer neoadjuvância para todo mundo, mas quem pode receber, recebe, né? Acho que o Bruno tem visto isso e a gente tem operado também. Só para terminar de responder, então, quem teve o maior benefício do nível foi quem tinha feito a quimioterapia neoadjuvante. E por que isso? Porque o cara que fez a quimio neoadjuvante e ainda assim tinha um PT2 na peça, é aquele cara que recorre em taxa de 80%. Bom, então, se eu fizer a neoadjuvância e operar, eu tenho que dar nivo, é isso? Operou e veio mais de PT2... então é isso. T3 para cima e ou linfonodo positivo. PT2 para cima. Se fez neoadjuvância, é PT2. Se não fez, aí é PT3 para cima. Mas o maior benefício foi justamente quem fez a neoadjuvância. Esse é que a curva se separa bastante. Tem alguma discussão do PDL1, que a curva também é um pouco maior, mas mesmo o PDL1 negativo teve benefício. O benefício é um pouco maior que o PDL1 positivo. Mas, assim, eu acho que, assim, a gente tem que esperar a sobrevida global para eu fazer, caramba, agora, como hoje está liberado, você acaba tratando mais, mas aí depois a gente vai ver quem realmente teve benefício maior, né? Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, eu vou te fazer uma outra pergunta, Pedro. E quem eu não vou fazer neoadjuvância? Hoje em dia vai ser a maioria que não é cisplatina elegível. Então, é aquela história. Sempre que um T2 pequeno. Então, vamos lá. O que eu mostrei ali é que, a princípio, um T2 ainda se beneficia de quimioterapia. Então, não é porque ele é um T2 que eu acho que ele não deva receber a quimioterapia. Mas eu entendo que o benefício absoluto ele é menor. E isso na oncologia, a gente faz muito isso. Então, se é um cara que tem um T2 e que, poxa, é um cara meio borderline para quimioterapia, eu não vou forçar ele. Obviamente, eu vou ficar muito mais incentivado a tratar um T3 ou um T4 N positivo. Não que no T2 não tenha benefício. O benefício relativo, ele é similar. Então, tem benefício em T2 também. Os pacientes aumentam. Se lembrar, 1/3 dos pacientes recaem. Então, assim, você reduzir de 1/3 de 30% para 15% é muito. Né? Então, assim, se possível, faça também no T2. Mas é óbvio, se é um cara T3, T4 N positivo, esse aí né? Você vai falar, um cara borderline T2, volta e meia falando, esse cara é muito borderline, só um T2.
bola para frente, cistectomia. Beleza. Agora, uma coisa importante, Paulo, e eu acho legal o Bruno estar aqui, porque realmente lá nunca foi a mesma coisa, tá? Assim, eu tive que começar a ir lá na sessão, estar junto com o pessoal da urologia. Então, hoje em dia, os caras mandam para mim, eu vejo, falo logo com eles, não vai dar, já devolvo logo, quando eu faço aqui, eu já mando logo para não se perder nesse sistema. Então, O Bruno leva pessoalmente lá no quinto andar. Pego na mão, levo na mão. Eu devolvo na mão, Pedro. Bom, e mesmo assim ainda é difícil, mesmo assim ainda, mas melhor. alguém quer perguntar alguma coisa? O Pedro, foi ótimo aí. Vocês têm feito robótica? Como é que está a Cistec tá fazendo robô? Como é que está isso aí? Nós fizemos já 18 casos. Vou tomar agora. A cistectomia robótica ela ainda está sob análise mundial, porque, na verdade, é muito difícil você fazer estudos randomizados, fase 3, que mostrem, ao menos, não inferioridade à cirurgia aberta. Só tem um estudo agora, que saiu no estudo do Reino Unido, que a gente também discutiu aqui no nosso grupo, que mostra não inferioridade, e eu diria que é uma das cirurgias mais complexas aí que tem na robótica, e a gente está desenvolvendo aqui aos pouquinhos, estamos caminhando, graças a Deus. Muito bom, Pedro. Legal. Eu acho que é isso. Foi muito bom, boa aula. Bom te ver, Pedro. E mais uma vez, uma excelente aula. Não sei se o Bruno quer complementar alguma coisa, e o Pedro também, se quiser fazer as considerações aí. Deixa eu agradecer de novo a Janssen, né? Não sei se tem alguém aqui da Janssen, mas vai ficar gravado. Eu agradecer a Janssen pelo apoio que ela tem dado aí aos urologistas todos do Rio de Janeiro, de uma forma geral, e também aqui no nosso serviço. Bruno, quer falar uma coisa? Pedro? Eu queria só agradecer o Pedro aí, cara. Foi excelente a apresentação, super esclarecedora, foi muito boa a apresentação mesmo, cara. Tem que até ser repetitivo, porque realmente foi muito, muito bacana a apresentação. Pô, obrigado. Eu que agradeço mesmo assim. Eu tenho um prazer enorme de falar tumor de bexiga. Obviamente, tumor germinativo também. Então, assim, são minhas paixões na urologia. Hoje lá no INCA, minha agenda é praticamente só tumor germinativo e bexiga. Então, assim, são as coisas que eu gosto de tratar. E é um prazer sempre falar dessas duas patologias. Muito obrigado aí, Paulo, Bruno, pessoal da UERJ, obrigado pessoal da Janssen. Estou à disposição aí para discutir. Muito legal essas discussões, ver a impressão de cada um, trata um pouquinho diferente, as dificuldades de cada um, isso é legal para caramba. E parabéns aí pela sessão de vocês. Isso aí é legal, os residentes, isso é fundamental. Cara. Isso realmente faz a diferença no mundo da urologia. Tá? Parabéns aí, Paulo. Legal, Pedro. Eu acho que o Crelê levantou a mão para falar alguma coisa, depois eu acho que o Guilherme da Janssen vai falar algo aí. O Crelê quer... Isso, é rapidinho. Tá dando para me ouvir bem, né? Okay. Beleza. Professor Pedro, é o seguinte, é claro que esse cenário que eu vou falar, ele não é um cenário que acontece muito, né? Mas se num caso de uma doença, um paciente que acabou de fazer uma RTU de bexiga e foi considerado que o tumor é irressecável, tentou fazer uma re-RTU, o tumor é considerado irressecável, né? Mas a amostra não veio a amostra de muscular. Simplesmente você viu que era um tumor infiltrativo e tal, mas não veio a amostra de muscular. Nesse tipo de paciente, que eu tenho, ele não é um T2 a princípio. Você pode até ver um VIRAD lá 5, um VIRAD 4 e tal. Você até vê isso, sinais indiretos, mas você não tem o diagnóstico histológico. Esse paciente, primeira coisa, eu posso fazer neoadjuvância para ele, para, por exemplo, visar uma cistectomia? E a segunda coisa, ele é candidato a fazer adjuvância depois com nivo, ou mesmo se ele não fizer antes com a cisplatina de gencitabina? Essas dúvidas, eu sei que não é um cenário comum, entendeu? Mas é só ver essa dúvida na cabeça. Em alguns casos de câncer de bexiga, eu sempre ponho essa pergunta quando tem a galera mais inteligente que eu vou apresentar um caso para esse pessoal de fora, eu sempre ponho essa pergunta, porque isso acontece comigo constantemente, tá? Parece que com eles já não acontece tanto, mas comigo acontece. Por quê?
com a gente acontece. Por quê? Porque as nossas doenças são localmente avançadas. Assim, a gente tem muita doença. Então, é mais comum você ter esses casos com doença bulk na bexiga, que vocês entram lá e vocês não conseguem chegar na muscular. Isso era algo que há 10 anos atrás eu não entendia, e hoje em dia é muito claro isso para mim. Né? Eu falava, pô, mas como... Aí você fala, Pedro, eu entro na bexiga, não dá para chegar na muscular, meu amigo. Isso aqui não tem nem mais muscular. Tá? Então, assim, isso acontece. Nossos pacientes têm doença localmente avançada, e você frequentemente não consegue comprovar a invasão muscular, e aí geralmente eu falo, o pessoal da urologia, eles falam para mim, Pedro, tumorzão, todo infiltrado, todo horrível, tentei lá pegar muscular, não sei se veio, se não veio, mas vai com fé. Obviamente, a gente faz uma imagem antes, para a gente ter mais um dado, né, que realmente era um tumor localmente avançado, e a ressonância ajuda muito nesse cenário, né, você vê um VIRADS 4 ou 5, e aí eu faço. Tá? Evito, não gosto de fazer nesse cenário, mas quando é muito claro, a clínica e a radiologia, tá? Eu não necessariamente preciso da comprovação muscular para fazer. Eu considero a clínica soberana, mas com uma discussão. Eu falo com o pessoal da URA, eu vejo a imagem e faço. O grande problema disso é recrutar para protocolo de pesquisa. O protocolo de pesquisa, ele precisa ter muscular, não importa. Tem que ter muscular. Então, um desses problemas é que eu não consigo recrutar ele no protocolo, e testagem molecular. Tudo bem que no SUS talvez isso não vai ser tão importante, mas fora isso é importante. Então, por exemplo, se eu for testar FGFR, só serve no componente invasor. Então, se você chegar lá nesse tumor e raspa só a parte superficial, o FGFR não serve, só serve no componente invasor. Então, tem que ter o componente invasor infiltrando a muscular, e é ali que o patologista vai e coleta para fazer a testagem genética. Na verdade, são dois problemas, testagem molecular e inclusão de protocolo de pesquisa. E fora você tem a questão do plano de saúde. Então, quando é plano de saúde, eles não vão liberar a quimioterapia se não tem comprovação da invasão muscular. No SUS, eu bato no peito, discuto, escrevo, relato e vai. Mas fora, esse é um problema. Mas excelente pergunta. Se você for ver uma apresentação minha, sempre tem essa pergunta aí no meio, e o que eu ouço das pessoas mais inteligentes que eu é que também acha razoável essa conduta que a gente faz. Então, assim, várias pessoas já me falam, não, acho razoável, acho que é isso aí, não é tão comum na minha prática, mas todo mundo achou razoável, ninguém me chamou de maluco por eu fazer quimioterapia nesse cenário, mas vou te falar que eu não gosto e peço para sempre tentar ter muscular. Muito bom. Guilherme, quer falar alguma coisa? Na verdade, só agradecer vocês aí, doutor Paulo, por toda a parceria aí, tal, desde o início, mas estava aqui quietinho, só aprendendo mais aí com vocês, o doutor Pedro aí, sempre nosso parceiro, também ensina cada vez mais aí de bexiga para a gente, e agradecer a Bruna, hoje ela não pôde entrar, mas como é mais bexiga, né, eu fico mais responsável por bexiga aqui no Rio. Eu fico à disposição também de vocês, caso queiram tirar alguma dúvida sobre testagem, nosso programa de teste também, que não tem custo. Eu me boto à disposição aí também para auxiliar vocês. Muito bom. Obrigado, Guilherme, Bruno, Pedro, mais uma vez. Obrigado a todos. Acho que chegamos no nosso horário. E depois eu mando o link aí para vocês aí com a gravação da aula de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, Paulo.